O Band Entrevista traz hoje um tema importantíssimo para o seu filho, para o seu sobrinho, para todo jovem que está começando, não sabe para onde ir. O que é o empreendedorismo? E a gente traz aqui um caso de sucesso. Um jovem que começou aos 18 anos, hoje já está com a vida resolvida, trabalhando inclusive com sociedades, com outras pessoas, está se expandindo pelo país e nós vamos conhecer essa história e os ensinamentos, principalmente, que tem a história do nosso convidado, que é o Matheus Krause. Começou aos 18 anos, primeiro com sorvete e depois outras ideias foram surgindo e ele vai atrás de cada ideia, se dedica e está hoje feliz com esse resultado e sempre com planos novos. Até tem uma viagem já para ir para o Peru, para ver alguma coisa que tem lá naquele país, porque é assim que ele vai descobrindo potenciais. Matheus Krause, com a participação também do nosso colega João Azevedo, sempre aqui. A primeira questão para você, como é que veio na sua cabeça a ideia de empreender? Sabemos que começou num curso e não gostou daquele curso, mudou de curso, você viu que não era o seu rumo e mudou a tempo. Isso foi importante. Sim, meu contato com o empreendedorismo mesmo, ele começou na família, porque minha família inteira é empreendedora. Então, meu avô fundou uma rede de sorveteria em 1985, então quando eu nasci em 97, o meu avô já estava com uma marca muito bem estruturada. No ano que eu nasci, inclusive, isso é um fato legal, que meu avô estava inaugurando a primeira gelateria do estado do Paraná. Esse modelo que era muito inovador para a época, de você produzir um sorvete com altíssima qualidade, no mesmo lugar que você vendia o produto, era um modelo que no Brasil ainda não existia. Então ele foi para a Itália, foi numa feira lá em Rimini, que é a maior feira de sorvete do mundo, viu a ideia, viu o conceito e trouxe para o Brasil e abriu a primeira loja do estado do Paraná. E isso no ano que eu estava nascendo. Então eu já tive esse contato, fui criado dentro de uma família de empreendedores. Então com 13 anos ali eu já comecei a ajudar minha mãe na operação dela, quando tinha folga de funcionário, algumas férias, alguma falta, eu estava sempre lá no caixa, atendendo, mesmo pequenininho. E quando eu comecei a me afastar um pouco da empresa da família, porque eu entendi que ali dentro tinha uma certa limitação, porque eu era terceira geração, e então eu comecei a me afastar um pouco da empresa da família e comecei a entrar e ter a vontade de empreender por conta própria. Nesse mesmo momento, como você mesmo disse, eu estava entrando na faculdade de engenharia civil e rapidamente ali eu já entendi que aquele não era o meu ambiente, porque eu saía da faculdade de engenharia, chegava em casa e ia estudar modelo financeiro, fluxo de caixa, DRE, coisa que não tinha nada a ver com o meu curso, mas era aquilo que eu estava de fato com vontade de aprender, porque eu entendia que aquilo ia ser muito útil para os meus negócios. E a sua mudança qual foi? Eu saí do curso de engenharia civil depois de 2 anos e tentei ainda me manter na engenharia fazendo engenharia de alimentos, porque estaria mais próximo da área que eu já me entendia como apaixonado, que era a área de alimentação. Mas ainda assim eu entendi que não era ali o meu espaço. E daí depois então de 4 anos completos de engenharia, eu vou para a administração, que é onde eu me encaixo de verdade, que é onde eu começo a estudar mais de marketing, parte de RH, que de fato ajuda muito na estruturação de uma empresa. Você falou que você começou cedo na sorveteria da família. Mas hoje, além da sorveteria, você tem outros 2 empreendimentos. Quais são esses 2 empreendimentos e por que sempre na área da gastronomia? Bom, eu vou começar até respondendo o porquê na área da gastronomia. Isso foi algo que, de fato, foi uma paixão minha. Desde muito cedo ali eu comecei a estudar o café. Eu conheci o café especial e eu comecei a estudar. Na época eu tinha acabado de entrar na faculdade e estava começando a despertar esse sonho de empreender. E eu falei, cara, eu quero fazer alguma coisa com o café especial. E comecei a estudar de verdade, fazer curso de barista, de latte art, fazer aqueles desenhos no café com leite, fazer prova de análise sensorial de café. Então ali eu já comecei a me encontrar no mundo da gastronomia, da alimentação. E o café me levou daí para conhecer donos de cafeteria, os baristas, os donos de restaurante. E ali eu me encontrei. E falei, é isso que eu quero fazer para minha vida. Então, a partir dali, eu já decidi que eu ia continuar empreendendo na alimentação. Então, antes mesmo da Soft, que é a sorveteria que eu tenho hoje, que está expandindo, eu tive outros projetos na área de alimentação. Então, eu tive uma marca que fazia acessórios para cafeterias, eu tive uma empresa de representação comercial que trabalhava só com pequenos produtores regionais aqui de Curitiba, que a gente ajudava eles a distribuírem os seus produtos para bares e restaurantes, e também tive uma empresa que terceirizava o setor de compra de bar e restaurante. Então, tudo sempre na área de alimentação, que foi onde
eu me encontrei. E daí depois da Soft veio a Local Pães e Cafés, que hoje é uma padaria que eu sou sócio, que trabalha especialmente com pães de fermentação natural e cafeteria. E mais recente, agora faz um ano que a gente abriu o Bar Jataí, que é um boteco, uma pegada um pouco mais contraída, mais noturna, que também era um sonho nosso, porque todos os meus sócios, a gente gosta muito de ir em boteco para comer, para beber, esse ambiente mais descontraído, e a gente tinha vontade de ter o nosso, a gente foi ali, e um ano atrás a gente realizou esse sonho. Hoje, aos 27 anos, qual é a expansão desse seu trabalho? Você está indo para outras cidades, como é que está hoje? Sim, hoje eu entendo que cada um dos meus negócios ele tem um perfil muito diferente. Então, a Local e o Jataí, que é o bar e a padaria, eu entendo que eles têm um perfil de uma unidade, um negócio maior, com uma estrutura maior, mais robusto e que não tende a expandir. Mas a Soft, desde o dia zero, quando eu tive a ideia, quando eu estava criando o plano de negócio, ela já era uma ideia para expandir, para alcançar níveis nacionais e até internacionais. Então, desde quando eu estava pensando no formato de produto, de cardápio, de operação, ela foi criada já pensando na expansão. Então, a gente formatou uma loja pequena, com poucos colaboradores, uma operação muito simplificada justamente para isso. Então, hoje, a Soft, a gente está com 2 lojas próprias aqui em Curitiba e já são 12 unidades franqueados abertos e mais 8 franqueados em fase de procura de ponto e obra para abrir nos próximos 6 meses as lojas. Quem está nos assistindo aqui está vendo e fala assim, não, esse menino aí tem um poder, ele sabe fazer. Mas para chegar no sucesso, você teve alguma perda, você teve alguma quebra de empresa? Como é que foi o seu começo? Tudo deu certo ou alguma coisa deu errado nesse começo? Não, e acho que esse é um ponto legal também, como a gente vai acabar falando com jovens e que estão com sonho, com vontade de empreender, acho que esse é um ponto muito legal de falar. Porque um dos fatores negativos de começar a empreender muito cedo é porque eu não tive a experiência na prática que uma grande empresa, uma grande corporação ou ser funcionário de outras pessoas te traz. Então, eu tive que aprender errando. Porque eu nunca fiz uma reunião, por exemplo, de feedback. Eu nunca tive um feedback de uma pessoa, de um chefe. Como eu comecei empreendendo, a primeira vez que eu participei de uma reunião de feedback foi eu dando feedback para um colaborador meu. Então, foram muitas coisas que eu tive que aprender fazendo e errando. E essas 3 empresas que eu comentei antes da Soft foram ideias que não deram certo, que quebraram por diferentes motivos, seja por causa de sócio, seja por causa do momento econômico, por causa da pandemia, mas algumas ideias deram errado. E isso, na verdade, foi o que mais me ensinou, porque quando eu entendo que todas as vezes que eu errei, foi quando eu mais aprendi. Porque quando a gente está nesses momentos mais difíceis, mais delicados, em conflito com o sócio ou com problemas financeiros na empresa, é quando você tem que entrar num modo de sobrevivência e é ali onde você aprende muito. E daí depois, quando você está numa situação mais tranquila, eu acho que isso é um ponto importante, assim, pelo menos no meu modo de gestão, eu que cuido hoje do financeiro e do administrativo das empresas, que eu sempre tenho na cabeça aquele modo meio sobrevivência. Pode estar dando tudo certo, pode estar dando dinheiro, está dando lucro, está dando resultado, mas a gente está sempre com aquele modo de, cara, e se der tudo errado no mês que vem? Vamos manter um caixa saudável, sempre pé no chão. Agora, o dinheiro, as pessoas que estão aqui acompanhando podem pensar, dá certo desde que a pessoa tenha dinheiro, mas no teu caso você mostra o contrário, porque você não começou com dinheiro, Sim. Você começou com ideias e com persistência. Isso mesmo. Eu acho que muito do empreendedorismo, às vezes, está ligado com essa ideia de que, para começar, precisa de muito dinheiro. E eu acho que o empreendedorismo é justamente, ele abre umas portas, abre uma oportunidade de você começar com muito pouco. Às vezes, se você tem uma ideia, e isso é um modelo que eu trouxe muito, como eu sou jovem, eu peguei bastante, no meu começo, das startups, esse empreendedorismo de tecnologia. E ali eu aprendi muito de como fazer com pouco. Eu nunca tive uma empresa na área de tecnologia, mas eu acho que eu aprendi muito dali do que eles chamam de MVP. Qual que é o mínimo que você consegue fazer para começar? Se eu tenho um sonho de ter uma marca, uma confeitaria, qual que é o mínimo que eu posso fazer para começar? Fazer meus bolos em casa, fazer meus doces em casa, começar vendendo pequenininho e entendendo a percepção do público, se aquilo faz sentido e você vai crescendo. Então, eu acho que o legal também da gastronomia, que é a área que eu me encontro, é que ela tem esse potencial, ela tem essa oportunidade de você começar pequeno e ir escalando. Óbvio. Se você começar com um investimento de R$1 milhão, R$2 milhões num restaurante, a chance de você dar certo é um pouco maior. Você já começa com uma estrutura, um restaurante, cardápio, equipe. Então, as chances, elas são maiores. Mas ainda assim, dá para começar pequeno. Agora, as pessoas podem pensar, desculpe, João, é que veio só essa pergunta, é uma curiosidade, né? Vender sorvete em Curitiba parece ser a fórmula do fracasso. A capital mais fria do país, mas no seu caso funcionou. Pois é, e isso acho que é um ponto legal, porque isso para mim nunca foi um problema, nunca foi um medo. Eu nunca parei para pensar, nossa, que
problemático pode ser vender sorvete em Curitiba. Para mim, isso era o ponto de start, porque até, acho que eu peguei muito da experiência da minha família, eu já aprendi do berço assim, você ganha dinheiro no verão, você trabalha muito no verão, você vai tirar férias no meio do inverno, quando tiver o frio, chuva, porque é onde está o menor movimento, e você guarda dinheiro do verão para sobreviver ao inverno. Então, esse modo de sobrevivência de como que funciona uma sorveteria em cidades que tem alta sazonalidade, eu já fui criado no berço, assim, então para mim nunca foi um problema. Nunca nem passou na minha cabeça antes de abrir a Soft, nossa, estou em Curitiba. Obviamente, agora que a gente tem loja em Goiás, em Goiânia mais especialmente, a gente começa a perceber que o cenário é muito mais favorável do que é em Curitiba. Mas isso nunca foi um problema, assim, para mim. Só fazendo uma correção aqui, uma lembrança, o nosso diretor de TV, que é formado em administração, está lembrando que isso se chama sazonalidade, né? Dando contribuição dele aqui pelo ponto aqui para que eu faça o registro. João. Você falou que você tem 3 empresas e 3 sócios diferentes. Como que é lidar com esses sócios a cada dia e a cada empresa? Dá para comparar um com o outro? Dá para dizer esse aqui faz melhor do que o outro? Você tira uma experiência de um do outro para levar para cada uma das suas empresas? Com certeza. Eu acho que hoje eu não estaria aqui agora se não fossem pelos meus sócios. Eu só consigo fazer o que eu faço hoje porque eu tenho sócios muito bons. E para mim esse é um ponto muito legal de quando você vai começar a empreender, principalmente se você é jovem e não tem, como eu falei mesmo, essa experiência trazida de mercado, de anos de experiência, é muito bom você procurar pessoas complementares. Então eu me considero uma pessoa muito organizada, muito lógica, boa com número, boa com planilha. E se eu fico muito preso nisso, às vezes eu perco um pouco da parte criativa, que é muito interessante. É por isso que eu preciso, às vezes, de um sócio que é uma pessoa mais criativa, que pode ser menos organizada, mais bagunceira. E, obviamente, isso vai trazer alguns conflitos. Vai chegar um momento onde essa falta de organização dele vai conflitar com a minha organização. Mas eu preciso estar ciente também que a parte criativa dele me complementa. E acho que essa é o ponto mais importante de ter sócios. Serem pessoas complementares que se somam. E que no final é aquela famoso 1 mais 1 é igual a 3. Porque se fosse 1 mais 1 só é igual a 2, no final das contas era melhor você empreender sozinho, você ficar ali, continuar sozinho, você ser dono da sua própria empresa. Mas eu acho que nesse ponto, ter sócios ajuda muito. Agora, tem uma coisa que é meio complexa na minha situação, que ao longo do dia, que nem hoje, eu tenho uma reunião pela manhã de uma empresa, depois do almoço de outra empresa, e no meio desse tempo eu estou resolvendo um problema da terceira empresa. Então é o dia inteiro meio que ligando e desligando chavinhas assim no cérebro. Tipo, aqui o problema é tal, aqui o problema é outro, funcionários, lembrar o nome de todo mundo. Hoje são mais de 40 funcionários diretos, a gente está quase chegando em 100 indiretos. Então, ficar ligando e desligando chavinha assim ao longo do dia é muito importante eu ter sócios também, que é eles que vão ali me auxiliando a entender o cenário do que está acontecendo. Mas muita gente reclama que o sócio se torna um problema, porque a pessoa, a princípio, é alguém que você gosta, você convive, você confia, mas depois aquele sócio te dá um calote, 1 vez, 2 vezes, né? É muito comum isso, as pessoas sofrerem calotes dos próprios sócios que nunca mais vão pagar. Sim. Como é que você consegue identificar essa situação? Vale a pena, não vale a pena tentar? Sim, eu acho que uma das coisas que eu aprendi muito, eu acho muito válido para esse tipo de situação, é que hoje existem formatos contratuais mesmo que você consegue se proteger. Então, numa empresa hoje, por exemplo, que eu tenho sócio investidor, que ele não participa da operação, ele só colocou dinheiro e o objetivo dele ali é financeiro, a gente tem um acordo de sócios muito bem estabelecidos. Qual que é o papel de cada um dos sócios, quais que são os deveres e quais que são as cláusulas dentro do contrato para que se um sócio fizer alguma penalização, penalizar a empresa de alguma forma, para que ele possa ser tirado da empresa e que ele vai perder tudo que ele colocou ali porque ele penalizou de alguma forma, ele danificou a empresa. Então, acho que hoje existem formatos de você se proteger disso. Só que aí é onde entra um ponto onde justamente pessoas, por acreditarem, enfim, por questão de amizade ou de parentesco, acabam pulando essas etapas. Por quê? Ele é meu primo, ele é meu irmão, ele é meu amigo de muito tempo, ele não vai fazer isso comigo. E é aquele famoso caso do casamento. Quando está tudo bem, está tudo bem. Mas quando está tudo mal, é importante você ter no papel tudo anotado, quais são as regras do jogo. E eu entendo, porque eu já cometi esse erro também. Quando você tem uma relação, quando você se considera um amigo ou você é parente da pessoa, você acaba pulando essas etapas por não acreditar que a pessoa vai fazer isso. Mas é muito importante não pular esse tipo de etapa, que é só para você ter a regra do jogo bem estabelecida. Assim. Você tem as suas lojas fora de Curitiba, que são franquias.
Como administrar essas franquias? Você visita essas lojas fora de Curitiba? Como que é esse seu trabalho com essas franquias em outros estados? Legal. Na Soft, quando eu abri a empresa, eu já sabia que a gente ia expandir, que a gente ia crescer. Mas a minha ideia sempre foi trabalhar com lojas próprias, que é o modelo que se aproxima e é o modelo que o meu avô trabalha lá na Devix também. Mas eu entendi que o potencial de você expandir por franquias era muito maior, porque você está incluindo um sócio em cada uma das operações, que é o franqueado. Eu considero que ele é nosso sócio também, porque ele está administrando uma das nossas lojas, apesar de não ser um contrato de sociedade, é um contrato de franquia. A gente entendeu que ali existia uma oportunidade da gente expandir a marca de uma maneira rápida para o Brasil inteiro. Então, a gente começou a estruturar um modelo de franquia que era um modelo que fugia do nosso know-how, meu e do meu sócio que fundou a marca. Naquele momento, tinham colegas nossos, vizinhos até da nossa primeira unidade, que já estavam franqueando, já tinham 30 unidades espalhadas pelo Brasil, o pessoal do Janela Bar. E ali a gente começou um contato muito direto, até a gente conversou um pouquinho antes, né, sobre pedir ajuda e sobre ir atrás de pessoas que já passaram por problemas ou que, enfim, já passaram por alguma situação que você precisa passar. E esse foi um dos casos. Eu não sabia como criar um modelo de franquia, eu fui atrás deles que já sabiam. A partir dali a gente começou uma relação de apoio mesmo, eles foram apoiando a gente por algum tempo, até que a gente falou, cara, por que a gente não une esses dois negócios? Porque a gente não cria uma franqueadora, uma estrutura que vai administrar as franquias das duas marcas. E assim a gente otimiza custo, a gente aproveita melhor nossa estrutura de escritório e a partir dali então a gente começou a desenhar um modelo de negócio da franqueadora, que é hoje o Grupo Rua, que administra essas duas marcas. Então ali dentro hoje a gente tem, são 20 profissionais, 20 funcionários que estão diariamente atendendo nossos franqueados. Então seja na parte comercial, o pessoal que vende franquia, mas na parte de implantação, que ajuda a escolha de ponto, projeto arquitetônico, obra, até a inauguração. Depois da inauguração, a nossa ajuda é diária. Em todos os momentos a gente está ali em contato com o nosso franqueado para entender se tem algum problema operacional, se tem algum problema na equipe, se ele precisa de algum treinamento, acompanhando o feedback de cliente, que é um ponto muito importante também das unidades. E todo esse suporte ele é dado diariamente para a gente conseguir manter padrão de qualidade do produto, padrão de qualidade de atendimento e a nossa marca sendo bem comunicada para o Brasil inteiro. E além disso, a gente também dá o suporte para um franqueado que por algum motivo não esteja vendendo, não esteja faturando. A gente tem várias estratégias também para ajudar ele à distância, para que ele consiga aumentar o faturamento. Matheus Krause conversa hoje aqui com a gente, começou aos 18 anos, mas já trabalhava para valer já na infância praticamente, e está contando como é que ele está construindo, porque esse trabalho continua, uma rede pelo Brasil em segmentos diferentes a partir dessa capacidade empreendedora que ele tem. Provavelmente seja até algo que veio de família, porque o avô dele fazia a mesma coisa. Em intervalo, já continuamos com esse assunto. Seguimos falando sobre empreendedorismo. O nosso convidado é Matheus Krause, aqui de Curitiba, um jovem empreendedor que rapidamente já está indo para o resto do país com ideias diferentes de negócios. João Azevedo. Matheus, você falou no primeiro bloco sobre a gastronomia, que é a sua paixão. Passa pela tua cabeça empreender em outro setor? Acho que sim. Eu acho que depois que você entende que empreendedorismo, na verdade, é uma forma de você trabalhar e de você se expor a novas propostas, novos negócios, eu entendo que hoje sim. Obviamente, a minha cabeça está muito focada e muito nichada na gastronomia, porque como eu vivo isso diariamente, e é onde eu pesquiso referência, onde eu me aprofundo de fato, eu acho que boa parte das ideias de negócio que eu tenho, e que eu tenho várias guardadas em papelzinho, largado pela casa, no celular, anotado, essas ideias, normalmente elas acabam voltando para a gastronomia, mas eu me considero também uma pessoa apaixonada por arquitetura, por design, por branding, então eu me vejo em algum momento, talvez, empreendendo em alguma dessas áreas correlatas, assim. Então, seja abrindo uma agência de comunicação, de marketing, de alguma forma, que também possa atender a área da gastronomia, ou até mesmo hoje eu estava conversando sobre a possibilidade de trabalhar com retrofit, apartamentos que, enfim, por alguma ocasião eles acabaram sendo desvalorizados, tão antigos, você pegar, reformar, deixar eles mais bonitos para revender. Eu entendo que hoje, quando o bichinho do empreendedorismo te pica, assim, você meio que a tua cabeça só funciona dessa forma, assim, qual o novo negócio que eu posso criar?
E eu acho que é muito nesse caminho. Assim. Agora explica a tua ligação, o teu entusiasmo com bares. Dizem que dono de bar, geralmente, ele é bababa de bêbado. Mas você está acreditando assim mesmo e está abrindo alguns por aí. Sim, eu acho que, na verdade, o que eu percebo existe muito aquele conceito do dono de bar, que ele era frequentador de bar diariamente, ou que é um negócio que ele é apaixonado, que ele gosta de reunir os amigos, ele acaba abrindo por conta disso. Eu já vejo de um outro formato, eu vejo como um negócio. Então, obviamente, eu também sou um consumidor, eu gosto de frequentar bons bares da cidade, então sou um frequentador assíduo, mas eu também sei que no meu negócio aquilo é um negócio. Então, eu tenho uma questão de entender que aquilo é profissional, que é um negócio, então conseguir separar as coisas. Muitos dos casos de bares assim que acabam fechando é porque a pessoa não sabe separar, né? Então, aquele dono de bar que está lá diariamente reunindo amigos e passando do horário de fechamento do bar e aquilo começa a virar meio bagunça. O nosso caso não, a gente trata como uma empresa de verdade. Então, é saber separar as coisas e entender. Eu tenho um bar, mas é um bar como negócio. E não um bar para eu ir beber simples e puramente, assim. Empreender em Curitiba é fácil? Você tem apoio da prefeitura, do governo do estado? Como que você tem essa relação para que você tenha esse bom empreendimento? E para quem quer começar, você dá uma dica. Olha, Curitiba é um bom lugar, é uma boa cidade para você empreender. Eu acho que, cara, eu sou apaixonado por Curitiba e, inclusive, eu acho que um dos meus projetos de médio e longo prazo é conseguir trazer cada vez mais Curitiba para o cenário nacional da gastronomia, para que a gente consiga criar um turismo gastronômico que eu vejo que ainda é muito pequeno em Curitiba. Hoje, o que o turista de fora vê é praticamente Santa Felicidade. Então, as pessoas conhecem o Madalosso, já ouviram falar de Santa Felicidade, mas não sai muito disso. E a gente tem um grande potencial aqui na cidade justamente para essa área, porque a gente tem um público consumidor muito forte, mas um público que ainda ele é, de uma certa forma, conservador no seu costume, no seu consumo. Então, o curitibano é muito visto ainda como aquele consumidor do mignon, com uma massa molho 4 queijos, ou do frango a passarinho com polenta de Santa Felicidade. E eu acho que aqui surge uma oportunidade para a gente sair disso, sair um pouco dessa caixinha que colocaram o curitibano e começar a explorar outras gastronomias, outras culinárias, e que a gente tem muito potencial para isso. E eu vejo que se a gente conseguir fazer seguir esse caminho, a gente vai conseguir trazer cada vez mais gente para Curitiba para comer e para beber. E a partir daqui você começa a ampliar cada vez mais o público consumidor. Então eu vejo que Curitiba tem muita oportunidade e de fato agora a gente também tem uma prefeitura que está apoiando bastante o comércio e principalmente a região do centro, que é uma região que eu sou apaixonado e vejo que tem muita oportunidade ainda. Tem regiões que acabaram ficando esquecidas e que estão, de certa forma, perigoso, mas que a prefeitura agora está cada vez se esforçando mais para revitalizar essas regiões. Então, vai surgir bastante oportunidade nessas áreas também. Aos 27 anos, para a gente entender o tamanho do negócio que começou recentemente, mas está decolando, né? E com velocidade. O que você tem hoje nessa rede? Vamos dar assim, uma ideia de número. De número. Hoje, então, são aproximadamente 40 colaboradores diretos que eu tenho nas minhas empresas. Se a gente fala de números indiretos, então, funcionários de franqueados, por exemplo, que trabalham para a Soft, a gente já está beirando a 100 pessoas trabalhando hoje dentro da nossa estrutura. Então, isso é um número já que eu acho muito legal. E até quando eu falo, né, são 14 unidades da Soft abertas hoje. No ano passado foi o ano onde a Soft ultrapassou a Devix, que é a empresa da minha família, em número de unidades. Isso para mim foi um marco, assim. Foi um ponto que eu acho que vou ficar guardado para sempre, porque foi um momento onde o meu projeto aqui em 5 anos acabou ultrapassando em questão de tamanho, né, o negócio da minha família. Não que exista essa concorrência interna ali na família, e hoje também a gente está beirando ali os 14 milhões de faturamento previsto para o ano de 2025 agora. E você sempre está na prospecção, né? Sempre. Eu acho que tem uma coisa, até como eu comentei, né, o bichinho do empreendedorismo que me picou, eu não consigo hoje ficar parado. É muito difícil até me manter, porque ideias novas, projetos novos, e até por eu estar empreendendo e ter tido essa visibilidade que os negócios estão trazendo, surgem muitas oportunidades também, muitas pessoas me procurando, tanto para consultoria, mentoria, mas também para abrir negócio, para ser sócio. Então, hoje eu estou numa fase, e eu coloquei até como uma meta para esse ano, que a meta é estabelecer os negócios que já estão abertos.
dar uma segurada um pouco, não abrir novos negócios, porque senão a gente acaba se perdendo também. A gente dá um passo maior que a perna. Então, hoje eu estou num momento de finalizar os nossos negócios ali, entender o que precisa ser ajustado em cada um deles, para a gente conseguir entregar a melhor experiência possível em todos. Você falou que tem 14 lojas, mas tem um objetivo até o final do ano. Sim. Qual o objetivo? Qual é o número final para 2025? Hoje a nossa meta é terminar o ano de 2025 com 25 lojas abertas e mais 10 em fase de obra ou procura de ponto. Então, quando a gente fala no cenário de franquia, a gente fala normalmente em número de unidades totais, que é essas abertas em fase de implantação, chegar em 35 unidades. Do que eu entendi, você resolveu o seu problema, porque você não tinha capital no começo, você era um jovem batalhando, mas você foi trabalhando com parcerias, mas parcerias seguras, não é a gente para dar o calote, né? Parcerias que seriam seguras para levar você adiante junto com essas pessoas. Sim, inclusive quando eu entrei de sócio na Local, isso é um ponto muito legal, assim, um marco para mim também, que eu comecei como cliente a frequentar a Local, eu era apaixonado pelo pão, pelo produto deles, e aquilo me encantou de uma forma que quando eu vi que eles estavam passando dificuldade por conta da pandemia, estavam com dificuldades financeiras e era minha área de expertise e eles não tinham conhecimento, eu comecei a ajudar eles na parceria. Todos os dias eu ia lá, a gente fazia uma reunião, abria o Excel e fazia conta com eles. Eu fiquei 6 meses ajudando eles de graça, trabalhando lá com eles, até o momento onde eles me convidaram para entrar de sócio, justamente por tudo que eu entreguei naqueles 6 meses que eu trabalhei para a empresa de graça. E foi uma sociedade onde eu não aportei dinheiro, eu aportei o meu conhecimento que eu tinha naquela época. E isso me proporcionou hoje ser sócio da padaria e depois, 3 anos depois que a gente passou ajustando o financeiro, ajustando o fluxo de caixa, a gente expandiu. Hoje a gente está num espaço 4 vezes maior da época, com mais espaço para os clientes, mais colaboradores. E a Local também me proporcionou depois abrir o bar, onde eu também estava sem recurso financeiro na época. E só que por apostar muito no negócio, eu assumi um risco. Peguei 3 empréstimos em 3 bancos diferentes no mesmo dia, para acho que um não comunicar o outro, para cortar o crédito. Peguei todo o dinheiro que tinha disponível para mim naquela época e para abrir o bar, para dar a minha participação na entrada da sociedade. E por sorte o negócio deu certo. João, 1 minuto para fechar. 1 minuto. Para quem quer empreender, o que você diz hoje? Cara, acho que no cenário geral, até saindo um pouco da gastronomia, é entender público-alvo, entender modelo de negócio e entender o que você vai entregar de fato para o público. Eu acho que aquele empreendedorismo onde você tenta impor alguma coisa que as pessoas não querem, ele não funciona. Então, é tentar entender de fato qual dor, qual problema que você está resolvendo ou o que você está entregando para o público que faça sentido para eles. Essa é a primeira pergunta que a pessoa tem que se fazer. É o que eu estou entregando de solução mesmo para o mundo, para o universo. E às vezes até no setor de alimentação você fala assim, as pessoas não precisam de um sorvete, mas eu tenho uma opção melhor, um sorvete que tem uma proposta de valor diferente. Então, acho que isso se encaixa também. E depois disso, começar a estruturar, de fato, um modelo de negócio bem estruturado, com parte financeira, administrativa. Site ou e-mail que você queira deixar para quem quer ter contato? Eu acho que hoje o meu Instagram pessoal, Matheus Krause, é onde é o meu principal canal de comunicação, junto com o meu LinkedIn também. No LinkedIn super aberto também, quem quiser me mandar mensagem, quiser marcar um café, marcar um bate-papo, estou super à disposição também. Muito obrigado, parabéns pela sua história que vai inspirar muita gente. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado a você que ficou ligado aqui na TV Band.